Esse tema é um tema muito interessante, porque se a gente for pensar, meus queridos, a gente sabe que o grande propósito de cada um de nós é o encontro com a chamada felicidade, né? E esse conceito de felicidade, do que é felicidade, muitas vezes a gente fica em dúvida, né? Qual que seria esse conceito? Se você for lá na internet, no Google, no dicionário, procurar saber a definição de felicidade, você vai encontrar essa definição. Então, é um sentimento de contentamento, de bem-estar, associado ao estado de harmonia, ao estado de equilíbrio. Mas ela se divide em vários aspectos, né? A felicidade se divide em vários aspectos. Porque quando você pensa em bem-estar, em equilíbrio, você tem aquilo que a gente chama do aspecto filosófico da felicidade, que é dito ser o bem maior que motiva as ações humanas. Então, felicidade é o grande motor das nossas ações, do nosso dia a dia e da nossa vida desde que nascemos, né? Desde bebê. Se você pensar, o bebezinho pequeno ainda, que não anda, que está no colo da mãe, a grande felicidade dele é sentir o prazer do colo materno, do abraço, do aconchego, da sucção ao seio materno, leite, o alimento, né? Então, desde bebê, o ser humano busca esse estado de contentamento e que motiva muito as suas ações. Mas também tem o aspecto chamado psicológico da felicidade, onde, do ponto de vista psicológico, seria um sentimento de satisfação, de realização, né? Esse contentamento íntimo, né? Então, até o momento, nós estamos entendendo que a felicidade, ela é um sentimento da alma, né? É um estado da alma. Porque aí nós vamos tentar refletir esse conceito na evolução espiritual, de acordo com a fase que nós estamos, né? E nós temos um aspecto religioso da felicidade, que consiste nesse equilíbrio com o Criador, né? E aí, essa obediência, esta coragem para realizar a vontade divina.
sequência de eventos secundários àquele acontecimento. Então, eu costumo dizer que às vezes a gente caminha pela rua da vida e acontece um evento que nos abate e nós muitas vezes deixamos de prosseguir na nossa caminhada e esquecemos que lá naquela rua existe uma esquina. E quando dobramos a esquina, vislumbramos um panorama muito diferente daquele que nós vimos enquanto estávamos lá atrás. Então, na verdade, aqueles que choram, né, serão consolados, porque o consolo, se não vem na hora, ele está a caminho. Existe um motivo e uma razão para tudo que acontece em nossa vida. Bem-aventurados os famintos, os sequiosos de justiça, porque eles serão saciados. A lei divina ela é perfeita, a lei de causa e efeito ela é para todos, e não há jeitinho, não há escapatórias, não há argumentos voláteis, né, que façam com que a gente escape da lei. A nossa justiça, a justiça humana é muito falha em vários aspectos, mas a justiça divina é perfeita, né? Então, nós veremos que a todo ato e a toda ação existe uma reação, né? E essa reação vai nos convidar a estarmos em sintonia com o Criador e termos um sentimento de contentamento, ou vai nos convidar a fazer uma reflexão sobre as nossas ações e redirecionar o nosso pensamento, o nosso sentimento, né? Então, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Ora, todos nós sabemos que somos espíritos em evolução e que estamos ainda submetidos à lei kármica, né? Então, muitas vezes as nossas dificuldades e sofrimentos que acontecem em função da justiça divina é que vai levar a nossa paz de consciência, né, e ter dentro de nós a sintonia com o Criador e o reino dos céus. Então, o reino dos céus não é um lugar, o reino dos céus é um estado de alma, né? Bem-aventurados que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. É outra bem-aventurança, dizendo para a gente dos valores da vida, que na hora que nós colocarmos valor naquilo que realmente tem valor para a nossa vida eterna, espiritual, nós vamos ter o reino dos céus em nós. Enquanto nós
parece, à primeira vista, que com as bem-aventuranças, Jesus quer que sejamos profundamente infelizes na terra para ser felizes no céu? Não dá essa impressão? Mas não é isso que ele quer dizer. O que ele está querendo dizer é que nós devemos mudar os nossos valores e não colocar como único propósito de vida sermos saciados no prazer que a terra e a vida material nos proporcionam. Então, o que acontece com a vida material? Muitos de nós, e eu me incluo com vocês nesse grupo, acha que para ser feliz você tem que ter uma boa casa, um bom carro, um bom salário, um ótimo trabalho, uma família perfeita, né? Aí sim nós conseguimos ser felizes. Quantos companheiros nós já observamos que alcançaram vários desses itens? Tem uma boa casa, tem um bom carro, tem um bom trabalho, tem um grande sucesso, mas não conseguem se sentir felizes. Né? Às vezes depositando na vida material a única fonte de prazer para a sua alma. E é aí que Jesus ele salienta com mais firmeza: ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Então, enquanto nós nos satisfazermos apenas com os prazeres que vêm da nossa sensação, dos nossos órgãos sensoriais, como por exemplo a boa comida, né? A gustação, a boa música da audição, a roupa confortável, né? O sapato confortável, o nosso tato e assim por diante. Enquanto nós estivermos considerando que a satisfação sensorial é suficiente para nos dar prazer na alma, nós estaremos longe da felicidade. E a felicidade real não é isso. E por isso, muitas vezes a gente se pergunta: como que
É preciso que a gente aprenda a se saciar do amor, do prazer da companhia, do prazer do diálogo, do prazer da leitura, do prazer da solidão. Muitos de nós não suportam ficar sozinhos, mas nós temos que aprender a ter momentos de solidão, porque esses momentos de solidão nos fazem bem, para que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e avaliar os nossos valores. Então, é preciso rever aquilo que realmente importa aos prazeres da alma. Se nós formos considerar o aspecto, né, da doutrina espírita, o que ela nos traz de importante? Esse conceito de felicidade, ele vai mudando de acordo com a evolução do espírito. Por quê? Porque considerando que a gente, como princípio espiritual, criado simples e ignorantes, começamos a nossa caminhada aqui nos seres, nos corpos mais simples. Muitas vezes são animais unicelulares, aquela maquinaria celular que a consciência está aprendendo a usar e depois ela vai aprender a usar um conjunto de maquinaria celular que são os seres pluricelulares, e depois essa consciência vai aprender a utilizar um equipamento que já tem sistemas, tecidos, e daqui a pouco nós temos então aparecendo os seres vivos, né, na matéria orgânica. Então a gente vai ver os seres mais evoluídos, as plantas, depois os animais. E esse princípio espiritual, essa consciência, ela vai aprendendo a atuar na matéria, lidar com a matéria, e ao mesmo tempo que ela age na matéria, ela recebe as impressões da matéria e ela troca impressões com outros seres através da matéria. E portanto, quando nós estamos lá no início da nossa evolução, criados simples e ignorantes, o nosso conceito de felicidade está ligado à satisfação das necessidades materiais. E assim são os vegetais, assim são os animais, mesmo os animais mais evoluídos, como os primatas, que são os que mais se aproximam da nossa condição, da nossa máquina, que hoje a nossa consciência habita. Um corpo evoluído, que tem uma máquina cerebral capaz de expressar com muito mais fidedignidade, com muito mais pureza, o pensamento da alma que habita naquele corpo, capaz de expressar pensamentos complexos que uma máquina mais simples, um corpo, não conseguiria, como por exemplo os nossos irmãos primatas que coexistem conosco no mundo. E à medida que nós vamos evoluindo, o conceito da felicidade vai evoluindo, né? Enquanto nós somos muito rudimentares no estado de consciência, no pensamento, a felicidade vai se traduzindo na satisfação das necessidades do corpo que habita e nos prazeres daquele corpo que tem a sua atividade sensorial. Entretanto, à medida que esse pensamento se torna contínuo,
Porque até que o sentimento surja, nós guiamos o nosso comportamento biológico pelos instintos. A hora que o pensamento se torna contínuo, que a consciência adquire um livre-arbítrio, aí das nossas escolhas surgem os sentimentos e vão se fortalecendo, se tornando mais intensos que os próprios instintos, dando-nos então sensações que não se limitam ao corpo. Então, quando esses sentimentos brotam, as nossas necessidades extrapolam as necessidades do corpo. Portanto, eu, quando busco um companheiro ou uma companheira para estar em conjunto comigo, seguindo a vida, para compartilhar comigo uma paixão, hoje eu não apenas uso como instrumento de prazer, de desejo, mas também eu tenho a necessidade afetiva, a necessidade de ser aceito, a necessidade de aceitar, a necessidade de ser acolhido, de ser desejado, amado. Então, isso são sentimentos, não é? Os animais, eles copulam, eles fazem a sua prole, mas muitas vezes não têm laços afetivos. Existem algumas exceções de algumas espécies, tá? Mas na grande maioria não existe o laço afetivo, existe o laço biológico da necessidade de procriar. Mas no ser humano, onde ali estão consciências um pouco mais evoluídas que nas outras espécies, a busca transcende a necessidade fisiológica, ou pelo menos deveria transcender, não é? Formar laços, estabelecer um círculo social, uma família, né? E essas sensações que não se limitam ao corpo, e sim são sentimentos que imperam na alma, vão nos trazer conforto ou desconforto. Então aí surge a questão da felicidade, intrinsecamente ligada às nossas necessidades humanas afetivas, né? Claro que combinadas com as sensações que o corpo nos traz. Mas quem nos deixa confortável ou desconfortável pelas escolhas são os nossos sentimentos, né? Então, na doutrina espírita, os nossos irmãos que estão, os mensageiros do bem, sempre estão nos orientando. Quando nós nos distanciamos dos propósitos divinos, nós encontramos a sublime lei de causa e efeito, que tem como finalidade nos redirecionar no caminho. Lei de causa e efeito não é vingança divina. Lei de causa e efeito não é para punir, como se Deus quisesse fazer uma vingança. Você foi mal, agora você merece sofrer. Não é isso. Lei de causa e efeito é para mudar os rumos do nosso sentimento. O que vai trazer a felicidade é quando nós conseguimos purificar esses sentimentos que vão fazer com que nós façamos
é muito mais profundo que o estado de alegria. A nossa vida é uma sequência de eventos. Ora eventos alegres, ora eventos tristes. Se nós considerarmos que estar alegre é estar feliz, a nossa vida vai ser uma sequência de felicidade e infelicidade, felicidade e infelicidade. Quer dizer, nós nunca teremos a felicidade como um bem maior e como motor gerador do nosso progresso, como motivação maior da nossa vida. E a gente tem que diferenciar, porque nós podemos estar felizes mesmo diante de uma tristeza. Parece-nos difícil entender isso, porque nós fazemos essa associação muito grande com alegria. Alegria é um comportamento, felicidade é um estado da alma. Se você está em equilíbrio e consegue manter uma sintonia com Deus, mesmo diante de um evento muito triste, você é feliz, porque você consegue manter um conforto para a sua alma, um conforto para o seu sentimento. Então é diferente uma coisa da outra, né? Então, quando nos distanciamos dos propósitos divinos, encontramos a sublime lei de causa e efeito para nos redirecionar e vai nos resgatar dos desconfortos gerados em nós mesmos pela nossa busca dos prazeres do corpo, desprezando a conduta que atende aos sentimentos nobres da alma. Então, o instrumento vai surgir com a lei de causa e efeito, que é o sofrimento, né? Então, se eu estou num estado de sofrimento, esse estado de sofrimento tem muito a ver com isso aqui, ó, com desconforto gerado em nós mesmos pela nossa busca, né? Então, muitas vezes, eu sou severa, rude, deseducada, agressiva com alguém, porque a pessoa muitas vezes me deu um prejuízo financeiro, porque a pessoa, de certa forma, tomou uma atitude que me prejudicou em alguma coisa, né? E aí eu deixo subir em mim os sentimentos que são contrários à felicidade, que é a ambição, é o egoísmo, é a vaidade, né? É a ira. E a gente já há muito tempo ouve pecados capitais, né? A gente ouve esse termo, né? Na verdade, o que são esses pecados capitais? Na verdade, são sentimentos derivados, muitas vezes, das nossas escolhas, né? Que ao invés de nós trabalharmos para ficarmos libertos deles, muitas vezes nós nos entregamos a eles. E quando nós nos entregamos a esses sentimentos, que são muito ligados aos prazeres materiais, à ambição, né, à vaidade, o que acontece? Nós estamos colocando a lei de causa e efeito em ação, que muitas vezes é através de algum sofrimento para nos redirecionar, né? Para que a gente consiga alcançar a felicidade. Então, a cada fase do seu desenvolvimento, a alma tem um espaço de aprendizado, né? Um espaço para a sua evolução. Que espaço é esse? É o mundo que ela vive. Então, os espíritos nos dizem que os mundos, assim como os espíritos, têm vários estágios de evolução. E cada estágio é dedicado a determinado
estamos na condição de mundo de expiação e provas. Olha, mundo de expiação e provas significa que nós, como espíritos, somos ainda aquele espírito rebelde, que não conseguiu a sintonia com a lei do amor. E em função de não estar sintonizado com a lei do amor, combatendo as tendências espirituais que trazemos de eras do nosso desenvolvimento, o que acontece? Nós sofremos a lei de causa e efeito em função do nosso comportamento. À medida que nós vamos ganhando controle sobre esses sentimentos derivados dos instintos inferiores, aí nós caminhamos para o mundo de regeneração, onde nós encontraremos espíritos já numa condição de estar feliz. Um espírito capaz de praticar muito mais o bem do que o mal. Um espírito que vai falhar muito pouco diante da lei divina, que está muito mais próximo da lei do amor do que aquele que está no mundo de expiação e prova, onde muitas vezes o sofrimento tem que ser imposto à alma. Deus respeita profundamente o nosso livre-arbítrio, mas em determinadas situações que a consciência está, ela precisa de um tutor, e muitas vezes a expiação se torna uma medida impositiva, e isso acontece nesse tipo de mundo. Nós estamos numa fase de transição, estamos saindo da condição de mundo de expiação e prova, onde o mal domina, onde nós temos mais atitudes malévolas do que benévolas, tá? Então, saindo dessa condição para o mundo de regeneração, tá? E o mundo de regeneração são aqueles espíritos que são muito mais benévolos do que malévolos. Então, ele já conseguiu progredir muito na sua consciência e na sua sintonia com o amor e com a caridade. Aí, depois disso, vem os mundos felizes, onde a vida material perde totalmente a importância e a vida espiritual ganha o seu maior esplendor e a sua maior importância. Muitas vezes, nesses mundos felizes, as reencarnações, elas são feitas em corpos tão etéreos, que certamente as nossas máquinas, nossos equipamentos não conseguem detectá-los. Porque à medida que o mundo progride, à medida que o espaço de evolução nosso progride, a biologia do local progride, os corpos progridem, a formação do corpo progride. E qual é a prova mais concreta disso? Basta que nós nos lembremos do homem sapiens sapiens. Vamos pensar no Homo sapiens sapiens, de onde nós viemos. O corpo era muito mais peludo, a coluna não era tão ereta, os membros e as extremidades tinham uma anatomia mais rude, os ossos eram diferentes, muito diferente do Homo sapiens sapiens que somos hoje. Então o corpo também, ele vai evoluindo junto com a evolução da alma, né? E nós temos os mundos perfeitos, onde o espírito atingiu o seu ponto máximo de evolução na escala, e ele está em sintonia total com o Criador e se torna um co-criador.
e ele fica na sua forma de energia pura no universo. Portanto, os mundos, a alma tem o seu espaço de aprendizado e a felicidade é relativa em relação ao estágio que cada um está, né? Então, a felicidade real, ela tem uma relação muito grande, muito estreita, na verdade, com a condição de nós fazermos as nossas escolhas, que podem ser acertadas ou não. Se nós fazemos escolhas acertadas, muitas vezes nós não vamos acionar a lei de causa e efeito que vai nos redirecionar. Quanto mais nós trabalharmos a nossa alma para o bem, para o amor, menos sofrimento vai acontecer. Menos desafios vão acontecer. Porque os desafios e sofrimentos, eles são uma consequência da lei de causa e efeito. Aí a gente pergunta assim, mas será que eu estou tão ruim assim nessa vida? E eu vejo tanta pessoa boa passar por tanto sofrimento. Se você for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo que trata da felicidade, né, das bem-aventuranças, bem-aventurados aflitos, que é o capítulo, você vai ver lá que as causas das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, elas podem estar nessa vida, mas podem estar em vidas anteriores que eu vivi. Porque o karma, né, a lei de causa e efeito, acompanha a nossa trajetória. Não importa se hoje, nessa reencarnação, eu sou João e na reencarnação seguinte eu sou Maria, isso não importa. Importa é que eu preciso aprender determinadas coisas para que eu possa trabalhar valores, habilidades, virtudes que eu não consegui trabalhar até hoje, né? Mas existe uma série de circunstâncias que muitas vezes nos leva a tomar determinadas atitudes, fazer determinadas escolhas. Concordo com vocês, mas a providência divina e a misericórdia do Pai leva em consideração as circunstâncias. A justiça é misericordiosa. Então você pode estar certo que esse sentimento de sofrimento que você passa hoje, essa medida de sofrimento, ela certamente já está aliviada pela misericórdia de Deus. Se não houvesse misericórdia, seria pior. Então nós precisamos agradecer, né? Agradecer a Deus, a misericórdia e pedir coragem, resignação para atravessarmos o desafio, para vencermos. Pensem numa criatura boa que passou aqui no planeta Terra. Uma criatura muito boa, todos nós conhecemos, que trouxe para a doutrina espírita uma grande contribuição. Chico Xavier. Chico, ele psicografou mais de 400 livros. Para vocês terem ideia, Divaldo psicografou em torno de 150. Chico teve a sua vida inteira dedicada à humanidade. À humanidade. Porque ele nasceu pobre, ele viveu uma vida modesta e ele faleceu naquela vida modesta. Nunca ganhou um mísero tostão por todos aqueles 400 livros que escreveu. Ele sempre disse: essa
vou. O ego puxa tudo para você, não divide com ninguém. O selfie sai tudo para você, né? Sai tudo de você para o outro. E como compensação da vida, tudo que a gente semeia, a gente colhe. Então, se eu distribuo paz, eu colho paz. Se eu distribuo rancor, eu vou
vão na nossa existência e que é preciso adotar a prática do desapego em relação a elas. E isso está no livro Remédios Prazeres da Alma. Portanto, acho que acabou, né? Portanto, meus queridos, vamos aprender sempre a separar felicidade de alegria. Vamos separar as coisas. Tá? E segundo, vamos sempre lembrar que felicidade é um estado da alma e não do corpo. E, portanto, depende das emoções e dos sentimentos que nós alimentamos em nós, que nós movimentamos em nós e que nos fazem fazer boas ou más escolhas. Ou são boas escolhas ou são más escolhas. E até a boa escolha e a má escolha depende muito da fase e do ambiente que você está mergulhado. Vamos dar um exemplo? Na cultura islâmica, é aceito como adequado e abençoado a união poligâmica, certo? Entendeu? Um homem pode ter várias esposas, ok? Na nossa cultura cristã, nós já avançamos um pouco. Nós já entendemos que as uniões de corações devem ser uniões monogâmicas, para uma expressão maior do afeto, do amor, para que as uniões não sejam utilitárias, onde você usa a pessoa, mas não a ama. Portanto, quando você avalia uma criatura do sexo masculino que vive numa cultura islâmica e adota dentro da cultura a poligamia, é diferente daquela consciência que habita o corpo masculino e cresceu numa cultura cristã e que já entendeu que a união monogâmica, ela permite a expressão maior do amor e do afeto entre as pessoas. Se ele está numa cultura cristã e é um indivíduo poligâmico, eu estou dando um exemplo, para vocês entenderem. A repercussão dessa atitude dele é muito diferente para ele, enquanto pessoa, daquele que está imerso numa cultura islâmica. Entendeu? Porque ele, ao ter várias esposas, ele não vai ficar desconfortável, porque ele acha que aquilo é adequado e aceito pelo Deus deles, por Allah. Portanto, essa questão da escolha boa, da escolha ruim, ela é modificada com a nossa evolução, e foi por isso que Jesus disse: não julgueis, para não serem julgados. Porque não há como fazer esse julgamento. Cada situação é cada situação.
constrangimento vai embora. E a paz volta a reinar